Olá, pessoal. Meu nome é Milena Cizino. Eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Ceará e eu vou dar a minha capacitação sobre ciclo menstrual. O primeiro quesito que eu achei que é importante para começar a falar sobre ciclo menstrual é o eixo hipotálamo-hipófise ovariano. E para isso eu achei importante separar e falar de cada estrutura individualmente primeiro. O eixo hipotálamo-hipófise ovariano, ele é uma relação entre esses três elementos e não é uma relação linear, tipo, o hipotálamo age na hipófise que age no ovário e pronto, não. Eles têm uma relação de feedback entre si e eles vão se influenciando todos eles. E tem um quarto fator, que é o útero, que no caso ele é um agente totalmente passivo nessa relação. Começando pelo hipotálamo, ele fica localizado numa região do diencéfalo, localizado na calota craniana. Aqui tem a imagem dele bem aqui. E ele é dividido em posterior e anterior. E nisso ele também é dividido em diversas áreas e núcleos, que aqui nessa imagem a gente pode ver. Cada corzinha é uma área ou núcleo diferente. Tem a área hipotalâmica dorsal, núcleo paraventricular, núcleo pré-óptico, núcleo e por aí vai. O que é mais importante para a gente é a questão da liberação do GNRH. O que é o GNRH? É o hormônio liberador de gonadotrofinas. E o GNRH, ele tem uma ação direta sobre a hipófise e, consequentemente, também tem ação sobre outras glândulas de maneira indireta. Como eu já disse, ele possui uma relação de feedback com as secreções ovarianas, tanto com os hormônios como com outras secreções não esteroidais, como a inibina A, e ele tem um feedback pelo próprio GNRH, que funciona como? Se tem muito GNRH liberado, ele diminui a produção. Se tem pouco, ele aumenta a produção para assim manter um equilíbrio, né? Os hormônios do hipotálamo, eles têm ciclos de liberação definidos, eles são periódicos, têm ciclos circadianos e tal. O GNRH ele é liberado de maneira pulsátil. E a liberação, a forma como ele é liberado, a amplitude e a periodicidade é muito importante para a questão do FSH e do LH. A meia-vida dele é muito curtinha, de 2 a 4 minutos. Mas também, né, hipotálamo e hipófise bem pertinhos. A hipófise, por sua vez, ela fica localizada na célula túrcica. Fica localizada na célula túrcica. Ela tem 12 milímetros por 8 milímetros e o peso de 500 miligramas. A hipófise ela é contínua com o hipotálamo, eles têm essa continuidade pelo infundíbulo. E ela é dividida pelo lobo anterior e o lobo posterior. A hipófise, ela é dividida, ela tem uma parte, ela é uma glândula neuroendócrina, então ela tem a parte endócrina e a neuronal. A parte posterior é a parte neuronal e a parte anterior é a parte da adenohipófise. A adenohipófise é importante para a questão do ciclo menstrual, porque é a que libera o FSH e o LH. Ela também libera o TSH, a CTH e GH. A neurohipófise, que é a parte posterior, ela é responsável pela síntese de ocitocina e vasopressina. LH é o hormônio luteinizante e o FSH, o hormônio folículo estimulante. Ela também tem essa questão do feedback, como todo o eixo tem. Aqui a divisão em anterior, posterior, a continuidade pelo infundíbulo e as liberações. A ocitocina, que age no útero, imanas, vasopressina e todas as outras secreções. Hipófise extremamente importante, né?
Aí tem a questão do porquê que ela é uma glândula neuroendócrina, porque ela tem a derivação do diencéfalo e do teto da cavidade oral, que é o estomodelo. E quando faz a síntese, tem essa divisão, formando uma parte neuronal e a parte endócrina. Aqui. Aí, por último, fica o ovário, que é o que tem uma ação. Tem a questão também da meia-vida, eu esqueci de falar, que o LH, ele tem cerca de 20 minutos de meia-vida, e o FSH já tem uma meia-vida bem maior, que é de 3 a 4 horas. O ovário, ele tem a síntese dos hormônios esteroides sexuais, que são principalmente a progesterona e o estradiol. Eles são importantes para quê? Para a preparação do útero para a fecundação, a anidação, a gestação. Quando não há a implantação, a síntese de hormônios sexuais, ela declina e o endométrio degenera e acontece a menstruação. Aí aqui tem um resuminho, né? O hipotálamo, que ele age com o GNRH na glândula da hipófise, que libera o FSH e o LH, que atua nos ovários, que libera progesterona e estrogênio. E ela tem uma ação de feedback tanto na hipófise quanto no hipotálamo, não sendo uma relação única, mas diversas atuações. Aí, quando a gente fala de ciclo menstrual, tem dois principais ciclos, que é o ciclo ovariano e o ciclo uterino ou endometrial. Eu vou começar falando sobre o ciclo ovariano, dividido em 3 fases, que é a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. A primeira, a fase folicular, ela inicia no primeiro dia do ciclo menstrual e vai até o pico do LH. Deixa eu ver se eu... Aqui. Opa. Pico do LH. E é muito importante porque tem a questão da variação da duração dos ciclos menstruais. Tem gente que dura 28 dias, 30, 32 dias, e a fase folicular é responsável pela duração do ciclo. É o tamanho dela que define essa diferença que acontece de mulher para mulher. A fase folicular é marcada pelo sinal de recrutamento folicular, que ela acontece na fase lútea do ciclo anterior, e nisso aproximadamente 15 ou mais folículos são recrutados durante cada ciclo menstrual. Porém, obviamente, nem todos vão ficar prontos, né? Apenas um único folículo costuma se tornar maduro ao final da fase folicular. Então, quando acontece esse recrutamento, deixa eu afastar a imagem daqui. Vai acontecendo o desenvolvimento dos folículos. Primeiramente, o folículo primordial, que ele é gerado durante a vida fetal da mulher. Eles são ócitos suspensos, que tem uma suspensão da divisão meiótica. E eles são circundados por células granulosas achatadas. Aqui. Então, ele se desenvolve para o folículo primário, que as células granulosas elas se tornam um pouco mais cuboides. E tem um aumento de número também, formando uma camada pseudo-estratificada. E depois do primário, tem o folículo pré-antral ou folículo secundário, que ele é marcado... Ele é incentivado pelo FSH e tem um aumento significativo das células da granulosa. Nessa imagem não tem o folículo pré-antral, é basicamente tipo uma evoluçãozinha desse aqui. E o folículo antral ou terciário, ele tem um grande aumento de líquido folicular. E esse líquido ele começa a se acumular aqui, ó, dá pra ver. E por isso também que se chama antral, né, porque se forma um antro. E esse líquido ele é muito cheio em estrogênio. Vai formando o antro.
e então se forma o folículo pré-ovariano, que é essa imagem aqui maior, que é o estágio final do desenvolvimento folicular, e as células da granulose, você vê que fica bem mais espaçada e mais desenvolvida, e a teca, ela se torna bem mais vascularizada também. Aí aqui tem o gráficozinho com aquela linha dos hormônios que é bem chatinha de entender, né? Ainda vou ficar por aqui. O pico do LH eu tô confundindo. O pico do LH, ele acontece por volta de 32 a 36 horas da ovulação. Essa marcazinha azul, a ovulação, e esse hormônio em laranja é o LH. Ele que marca o fim da fase folicular. Aí nós temos a fase ovulatória, que o folículo dominante, ele é estimulado à sua maturação. E com a maturação do folículo dominante, ocorre a rotura folicular. Nisso, ocorre o recomeço da meiose. O ócito, ele permanece em meiose, a meiose estado 1, até o pico de LH, que tem aqui. E esse pico de LH, ele estimula o ócito a reassumir a meiose, e acontece síntese de prostaglandina, que acontece uma luterização das células da granulosa. E aí se produz testosterona, progesterona. É toda uma sequência de eventos. A luteinização é um leve aumento da progesterona 12 a 24 horas antes da ovulação. E acontece a ovulação, obviamente, na fase ovulatória. A fase ovulatória que ela é marcada bem curtinha. Tem outro gráfico que eu coloquei aqui, que ele já aponta como sendo um pouquinho maior. Aí a gente segue para a fase lútea do ciclo ovariano. A fase lútea, como o nome já indica, o corpo lúteo, que é a estrutura dominante. E o corpo lúteo, como a gente aprende bem no comecinho da faculdade, ele tem aquela questão de manter o útero preparado, esperando pela reprodução. Esse basicamente a função do corpo lúteo depois que ocorre a ovulação, que acontece uma combinação de de estrogênio e progesterona, que inibe o FSH e o LH. Quando o corpo lúteo ele é degenerado, porque, enfim, não houve a fecundação, há uma queda no estrogênio e na progesterona, então se inicia um novo ciclo ovariano com o reinício da fase folicular. O corpo lúteo, além de ele atuar na preparação do endométrio, ele também atua nos ovários, acontecendo uma supressão de novos crescimentos foliculares, né? Porque, imagina, já tá lá e continuar desenvolvendo folículos. Aí, eu botei esse mapa mental para fazer uma revisãozinha da nossa aula até agora. O ciclo ovariano, ele começa com a fase folicular, que é marcada pelo desenvolvimento folicular, que vai do folículo primordial, primário, pré-antral ou secundário, antral ou terciário e pré-ovulatório. E do folículo pré-ovulatório vai para a fase ovulatória. A fase ovulatória é da ovulação a partir do pico de LH. E aí acontece o recomeço da meiose, a luteinização e a ovulação. Então, passa-se para a fase lútea, em que acontece a dominação do corpo lúteo após a liberação do oócito. E o corpo lúteo é a estrutura mais importante dessa fase, mantendo a preparação do endométrio e atuando nos ovários para que não haja desenvolvimento folicular. É o HCG que mantém o funcionamento do corpo lúteo caso aconteça a gravidez, até que aconteça
a gênese de esteroide pela placenta e que ela possa se estabelecer plenamente, e aí o corpo lúteo não tem mais importância na gestação. Seguindo, a gente tem o ciclo... não vou mostrar aqui primeiro. A gente também tem essa atividade, esse gráficozinho aqui, que é parecido com aquele, mas ele é mais explicativo. Como é que se tira isso daqui? Aí tem a primeira fase, que é a fase folicular, essa roxinha, mostrando o FSH e o LH que vem mais ou menos estável. Aí tem o desenvolvimento folicular, aqui apresentando o antro. Então tem o pico de LH e a ovulação, apresentando a fase ovulatória. Depois da ovulação, o LH e o FSH são inibidos, enquanto a progesterona e o estrogênio continuam atuando em resposta ao corpo lúteo. E aqui marca como o período menstrual. Então, a gente vai para o ciclo endometrial ou ciclo uterino. Começando pelo período menstrual, né? Que é quando acontece, como eu já expliquei no ciclo anterior, a ruptura do endométrio pela não fecundação. A degeneração do corpo lúteo, aí acontece a queda da produção do estrogênio e da progesterona, como você vê, dá para ver no finalzinho aqui nessa fase vermelha, cai a progesterona e o estrogênio também um pouco. E acontece diversas reações vasomotoras que levam à menstruação de fato. Então a gente vai para a primeira fase propriamente dita, que é o endométrio proliferativo. O endométrio proliferativo, ele é o equivalente à fase folicular. Aqui, ó, menstruação, e a fase folicular é equivalente ao endométrio proliferativo. Opa. O endométrio, ele pode ser dividido em duas camadas no ponto de vista morfológico, que tem a camada funcional, que são os 2/3 superiores. E tem a camada basal, que compreende o terço inferior. A camada funcional é a que se prepara para a fecundação, para a implantação do embrião. Então, ela é a que se desenvolve e a que se degenera, que tem toda essa atuação, enquanto a camada basal só fica lá quietinha, digamos. No endométrio proliferativo, acontece logo depois da degeneração do período menstrual. Então, proliferativo acontece a regeneração após esse período. Ele é decorrente do estímulo estrogênico e acontece uma alteração nas glândulas endometriais, que elas são pequenas e tubulares e curtas, e no final elas se tornam alongadas e tortuosas. O estroma, ele também se torna denso. E também acontece um aumento de células ciliadas e microvilosas. A gente tem a ovulação, bem aqui, ó, que não tem um período equivalente no ciclo uterino. Esse período ovariano não tem um equivalente. Então, a gente passa para o endométrio secretor, que é o equivalente à fase lútea do ciclo ovariano. As glândulas do endométrio, elas estão num processo de dilatação. Então, igual vinha acontecendo no endométrio anterior, que é o proliferativo, elas vão se tornando cada vez mais tortuosas e o estroma, ele vai se tornando edemaciado. As glândulas, elas estão em dilatação e a atividade secretora nesse momento, como seria bem óbvio, né, por ser um endométrio secretor, a atividade secretora, ela é máxima. E tudo isso é para a preparação do útero para a fertilização, como eu já disse antes.
estroma é demasiado, ele se inicia 7 dias após o início do ciclo uterino. Até então, o estroma ele permanece inalterado e a partir do 7º dia ele começa a se edemaciar. Então, revisando, seria o período menstrual, seguido do período proliferativo, que é o equivalente à fase folicular do ciclo ovariano. Então, acontece a liberação do ovócito e ele passa para o período secretor, de endométrio secretor, que é o equivalente à fase lútea do ciclo ovariano. Quando o corpo lúteo também é a estrutura predominante, porque é o mesmo período, só do ponto de vista diferente. Um tem como base as alterações ocorridas no ovário e o outro tem as alterações ocorridas no útero. E então, o corpo lúteo regride, acontecendo novamente a menstruação e se iniciando um ciclo seguinte. Aqui você vê que o período menstrual ele se mantém separado do período proliferativo, enquanto na mesma imagem equivalente ao ciclo ovariano, o período menstrual se encontra dentro da fase folicular. Aqui também com o pico de LH, ovulação, tudo do mesmo jeitinho. Aí, aqui tem as minhas referências. Eu imaginei que a aula fosse ficar bem curta, então eu preparei umas questões. Hospital Santa Amaro, Guarujá, 2019. Durante o ciclo menstrual, como se chama a fase onde ocorre o pico de LH e FSH? A, fase folicular, B, fase lútea, C, fase menstrual, D, fase ovulatória e E, fase de Hirschsprung. Na fase ovulatória, que é quando marca o início do pico do LH, que eu falei, o pico de LH marca o início da fase ovulatória. É logo em seguida da fase folicular, de fato. Aí a segunda questão. O ciclo menstrual pode ser dividido em 2 segmentos, o ciclo ovariano e o ciclo uterino. Considerando a primeira fase de cada um desses ciclos, podemos denominá-la respectivamente de fase A, folicular e lútea, B, secretora e folicular, C, proliferativa e secretora, D, folicular e proliferativa. Exatamente, folicular e proliferativa, que são as 2 fases equivalentes em cada um, sendo a primeira, né? Terceira questão, são só 5, viu, gente? A mudança do intervalo menstrual, como alongamento ou encurtamento do ciclo, são devidas, mas provavelmente a alterações de que fase do ciclo? Folicular, lútea, ovulatória ou pré-menstrual imediata? É a primeira fase, fase folicular, que é a que determina a mudança no período. Não, peraí. Ela quer que a de mudança? É. Ah, sim. Cancela, então. Eu marquei o contrário. Essa daqui, a imagem ficou meio ruinzinha de ver. Observe o esquema a seguir que mostra um ciclo menstrual normal. As letras X, Y e Z são respectivamente. Ficou bem ruinzinho de ver. A letra X, quando você vê, é a que tem um pico mais proeminente. Então já é uma dica. É a C, né? O LH, o estradiol, progesterona. Exatamente. E acho que essa é a última. O fenômeno da ovulação ocorre quando o pico de LH, cerca de 2 semanas antes do período menstrual se instalar. Cerca de 1 semana após o início do fluxo menstrual. Cerca de 20 dias antes do período menstrual se instalar. No 10º dia do ciclo menstrual, nenhuma das alternativas anteriores. É como o período normal, normalmente são
28 dias são 4 semanas, né? Então, o pico de LH normalmente acontece no meio do ciclo. 2 semanas, até tem aquela questão de quando a gente vê a idade gestacional, a gente adiciona 2 semanas, porque marca a partir do período da menstruação e não da ovulação. Mas aí isso aí pode ser diferente, né? Tipo assim, se a menstruação, se a fase lútea for maior. Se a Não, fase amiga, pode, mas é tipo uma aproximação, entendeu? Ah, sim, entendi. Se a fase folicular for maior. Essa fase folicular. Mas no esperado, que é de 28 dias, normalmente é cerca de 2 semanas antes do período. Certo. É isso, acabou. Arrasou, amiga. Foi ótimo. Parabéns.